Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. E então, oraremos juntos. Jesus Cristo não é simplesmente uma figura da história, nem apenas um mestre de sabedoria, nem meramente um homem que andou sobre a terra há séculos. Ele está vivo hoje. Ele reina à direita de Deus Pai, e um dia ele voltará. Nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isto não é uma questão de opinião ou imaginação, é a realidade que as Escrituras declaram. E assim, eu lhe pergunto, você crê nisso? Você crê que Jesus é o único caminho para o céu, o único caminho para a vida eterna, a única verdade que jamais passará? Se sua resposta for sim, então você está no caminho certo, andando na luz da verdade de Deus. Se sua resposta for sim, então sua esperança está segura, pois sua fé não está sobre areia movediça, mas sobre a rocha firme que é Cristo. O apóstolo Paulo expressou esse mesmo desejo em Filipenses 3:10 quando escreveu: quero conhecer a Cristo, sim, conhecer o poder da sua ressurreição e a participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Essas palavras tocam profundamente o coração do que significa ser um seguidor de Jesus. Conhecê-lo não é apenas estudá-lo, mas experimentá-lo. Conhecer o poder de sua ressurreição é entender que Jesus não é apenas um Salvador que morreu, mas o Salvador que ressuscitou e continua vivo. Porque ele vive, ele ainda cura. Porque ele vive, ele ainda responde às orações. Porque ele vive, ele ainda realiza milagres. Quando você crê no seu poder de ressurreição, você entende que o nome de Jesus não é apenas um nome, é poder, autoridade e a própria vida. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, Ele não nos deixou sem ajuda. Ele nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Mestre, aquele que nos capacita a andar na verdade. Em Atos 2:4, registra um momento em que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aquele momento não ficou preso na história. Não foi apenas para os primeiros discípulos, é para nós hoje. Eu creio que é real agora, assim como então. E eu creio no enchimento do Espírito Santo e no dom de falar em línguas, conforme o Espírito capacita. Essas não são coisas das quais devemos nos envergonhar. O mundo pode zombar ou rejeitar, mas nunca devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Em um mundo cada vez mais hostil à fé, devemos permanecer firmes. Eu não negarei meu Senhor. Eu não negarei que amo Jesus. Eu continuarei a segui-lo, não importa o custo, pois eu sei a verdade. Somente Jesus salva. Somente Jesus cura. E somente Jesus dá a vida eterna. O Espírito de Deus não apenas convence e guia, ele também equipa e capacita. Atos 2:17 declara a promessa de Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Isso não é apenas uma imagem poética, é a promessa de um mover sobrenatural de Deus na vida do seu povo. Ele derramará seu Espírito sobre toda a carne, não apenas sobre os religiosos, não apenas sobre os líderes, mas sobre todos os que creem. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões e velhos sonharão. Nestes dias, não há maior necessidade do que o Espírito de Deus. Enquanto alguns gastam energia procurando os sinais do fim, calculando datas ou discutindo sobre a identidade do anticristo, eu quero manter meus olhos em Jesus. Eu não quero me distrair com debates sem fim, nem ser consumido pelo medo. O que mais quero
é que Deus derrame seu Espírito sobre minha vida, e que você deseje isso também, esse seja o principal na sua vida, que o Espírito do Senhor venha derramar sobre sua vida. Eu quero que seu Espírito me sature, me capacite e me use para a sua glória. E esse é o clamor do meu coração. Senhor, enche-me com teu Espírito, que o teu poder repouse sobre mim, que a tua unção me cubra, que minhas palavras carreguem a tua verdade, que minha vida reflita o teu amor. Este mundo não tem nada que eu deseje mais do que a ti, Jesus. Eu creio que essa oração que todo crente deveria carregar. Não se contente com uma fé superficial. Não aceite viver uma vida sem a plenitude do Espírito. Busque-o com sinceridade. Tenha fome dele diariamente. Peça para que ele derrame sobre você até que transborde. O Espírito não é limitado. O Espírito não é escasso. Deus se alegra em dar o Espírito àqueles que pedem. Por isso, eu lhe encorajo hoje. Deseje esse derramamento para a sua própria vida. Deseje para a sua casa. Deseje para seus filhos. Deseje para a sua igreja. Os dias são sombrios, mas a luz do Espírito de Deus brilha mais forte. O mundo é abalado, mas o Espírito nos dá força para permanecer. O inimigo se enfurece, mas o Espírito nos equipa para vencer. Viver sem o Espírito é viver sem poder. Viver cheio do Espírito é viver vitoriosamente. E este dom está disponível para você. Tudo o que você precisa fazer é se render, pedir e crer. Nesses últimos dias, quando o mundo busca respostas, sejamos aqueles que apontam para Cristo. Sejamos aqueles que estão cheios, capacitados e enviados na força do Espírito. Sejamos aqueles que declaram ousadamente que Jesus é o Senhor e que vivem vidas que refletem a sua glória. Que não sejamos distraídos por coisas menores, que não sejamos consumidos pelo medo, que não percamos o derramamento que Deus prometeu. Em vez disso, que nossas vidas sejam marcadas pelo Espírito, nossos corações estejam voltados para Cristo e nossos olhos fixos na eternidade. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. E esse é o chamado de todo crente: conhecer Cristo, andar no seu poder e ser cheio do teu Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor, que nunca falha, e pela tua misericórdia que me alcança mesmo quando eu falho. Oh Deus, tua misericórdia é tão grande. O Senhor salvou cada pecador, assim como me salvou. Tu és fiel, tu és gracioso e tu és bondoso além de toda medida. Senhor, ao refletir sobre os dias em que estamos vivendo, sou lembrado da urgência do momento que a tua palavra diz em Joel 2:28. Depois derramarei o meu Espírito sobre o povo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Senhor, tu estás derramando o teu Espírito. Minha oração é que eu não seja distraído nem consumido pelo barulho do mundo, mas que eu seja pronto, aberto e sedento para receber de ti. Pai, eu não quero perder esse grande derramamento. Enche a minha vida com uma nova unção. Toca meu coração com teu poder e transforma-me pelo teu Espírito. Rei Jesus, eu oro para que o Espírito Santo tome controle total da minha vida. Que o Espírito me guie em cada decisão, em cada passo e em cada palavra que sai da minha boca. Eu não quero viver pelo meu próprio entendimento ou força, mas quero andar no teu caminho e na tua vontade. Assim como os discípulos experimentaram no dia de Pentecoste, eu anseio por este mesmo encontro. Tua palavra em Atos 2:2-4 diz: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Senhor,
Que isso seja minha realidade. Que o som do céu encha minha casa. Que o fogo do Espírito repouse sobre mim. Que minha vida seja marcada pela plenitude do Espírito Santo. Eu oro por um Pentecostes vivo no meu próprio coração e no coração daqueles ao meu redor. Tua palavra em Marcos 16:17 declara: e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, e expulsarão demônios, falarão novas línguas. Senhor, permita viver na autoridade do teu nome, expulsando toda obra das trevas e permanecendo firme no teu poder, enquanto eu caminho na direção do Senhor, enquanto eu prego a tua palavra, enquanto eu estou indo, que os sinais, Senhor, ó Pai, nos acompanhem. Eu te louvo, Jesus, pois tu és grande e tremendo. Não há ninguém como tu. Minha oração é que enquanto eu vivo minha vida, ela seja agradável a ti. Que não seja uma vida vivida pela carne, mas rendida ao Espírito. Eu oro para depender diariamente do Espírito Santo. Que eu ouça o seu sussurro quando estiver confuso. Que eu receba o seu conselho quando estiver fraco. E que eu ande na sua sabedoria quando enfrentar escolhas que não posso fazer sozinho. Senhor, eu sei que haverá batalhas. Eu sei que o inimigo tentará, acusará e tentará me desviar. Mas eu também sei que o Espírito de Deus dentro de mim é mais forte do que qualquer coisa que venha contra mim. Por isso oro para que o Espírito Santo me dê força para resistir ao diabo, resistir à tentação e viver uma vida que traga glória ao teu nome, Jesus. Ensina-me, Espírito de Deus, a ser um crente eficaz. Pai, o desejo do meu coração é andar no Espírito todos os dias. Gálatas 5 nos lembra que quando andamos no Espírito, nossas vidas produzem o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não quero viver uma vida infrutífera, Senhor. Eu quero que minha vida transborde com esses frutos, para que outros vejam Cristo em mim. Quero que minhas palavras, minhas orações e até meus pensamentos reflitam o caráter de Jesus. Então hoje, Senhor, eu me submeto a Ti. Eu cedo ao Espírito Santo. Eu abro amplamente a porta do meu coração e Te recebo, Espírito Santo. Tenha liberdade em mim. Muda-me onde precisa ser mudado. Quebra o que precisa ser quebrado. Cura o que precisa ser curado. Restaura o que foi perdido. Encha-me até não haver mais espaço para nada além de Ti. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, pelo dom do Espírito Santo. Ele é o selo da minha salvação, a promessa de que pertenço a Ti. Ele não é apenas um conforto para minhas emoções, mas o próprio poder que me capacita a viver a vida cristã. Obrigado porque o Espírito me ensina a orar mesmo quando eu não tenho palavras. Obrigado porque o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque Ele me lembra da Tua vontade quando o inimigo fala mentiras. Senhor, eu oro para que através do Espírito eu venha Te conhecer mais profundamente. Eu não quero um relacionamento superficial contigo. Eu quero conhecer a profundidade do Teu amor, o poder da Tua ressurreição e a comunhão dos Teus sofrimentos. Quero andar de perto contigo todos os dias. E assim, Papai, eu Te dou louvor. Exalto o Teu santo nome, Rei Jesus, pois não há ninguém como Tu. Obrigado por me encher com o Teu Espírito. Obrigado por me dar tudo o que eu preciso para viver em Ti. Eu peço tudo isso, Senhor, no poderoso, precioso e grandioso nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. E se essa oração tocou o seu coração, escreva amém aqui nos comentários, como um sinal de fé. Eu oro para que cada bênção dessa oração esteja agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar aqui nos comentários. Será uma honra orar por você. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre, sempre com cada um de nós.
Deus abençoe.